o indicador fractais de Bill Williams. Nesse vídeo eu vou te ensinar o método operacional do famoso trader Bill Williams. Uma estratégia que tem como principal objetivo identificar padrões no mercado. E ela pode ser utilizada tanto para identificar pontos de reversão do preço, quanto para identificar pontos de rompimento do preço. Eu vou te mostrar exatamente como Bill Williams ganhava bastante dinheiro utilizando esse método operacional. E eu vou te mostrar isso a partir de agora. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos como esse. Bill Williams revelou o método de fractal em seu livro Trading Chaos, onde o objetivo desse indicador é deixar evidente o comportamento repetitivo do preço de um ativo em qualquer tempo gráfico, com o objetivo de encontrar um padrão e assim operar seguindo esse padrão. Ao contrário do que acabou se popularizando aqui no Brasil, o fractal ele não é um indicador de reversão apenas, ele também é um indicador de rompimento. E para você entender como você vai utilizar esse operacional, você precisa entender o conceito de fractal e como que fractal surge no gráfico. Vamos começar entendendo o que é fractal. Fractal é um conceito matemático de repetição de formas geométricas dentro da própria figura geométrica, onde numa fração da figura se repete a figura em si. E no mercado financeiro, a gente consegue ver que um movimento na visão micro, ou seja, olhando o gráfico mais de perto, o preço se repete de forma semelhante ao que acontece na visão macro, que é quando você olha o gráfico de uma forma um pouco mais ampla. Esse é o conceito de fractal, observar um padrão onde no próprio objeto observado existe o objeto em si, só que em escala menor. Agora vamos entender como a fractal surge no gráfico e como que Bill Williams utilizou a fractal para evidenciar movimentos repetitivos no gráfico, através de fractais de compra e fractais de venda. Uma fractal de compra é formada quando um candle tem a sua máxima maior do que a máxima dos dois candles anteriores e dos dois candles posteriores. Então, em 5 candles, o terceiro candle tem a maior máxima de preço. E aqui está sinalizada a fractal de compra. Mas observe bem, se no quinto candle a máxima for superada, essa fractal de compra ela vai deixar de existir. E em uma fractal de venda, acontece exatamente ao contrário. A fractal de venda é formada quando um candle tem a sua mínima menor do que a mínima dos dois candles anteriores e dos dois candles posteriores. Então, em 5 candles, o terceiro candle tem a menor mínima do preço. E aqui está sinalizada a fractal de venda. Mas se no quinto candle a mínima for superada, for renovada, acontecer ali uma nova mínima no quinto candle, a fractal de venda deixa de existir. Agora que você entendeu como são formadas as fractais, como funcionam os gatilhos de entrada na operação. Como já foi dito, o indicador fractal ele pode ser utilizado tanto para a estratégia de reversão, quanto para a estratégia de rompimento. E o que vai diferenciar o momento em que você deve utilizar a estratégia de rompimento ou reversão é o padrão que você encontrará nas fractais. Se o mercado está mostrando sucessivas fractais de compra e venda em um nível de preço bem próximo, quer dizer que o mercado está lateralizado. Então, deve ser utilizada a estratégia de reversão. Quando o mercado está mostrando um padrão onde as fractais de compra e de venda estão sendo superadas com certa frequência, entende-se que o mercado está em tendência, seja de alta ou de baixa. E com o mercado em tendência, deve sempre ser utilizada a estratégia de rompimento. Tanto na estratégia de reversão quanto na estratégia de rompimento, você deve utilizar tempos gráficos maiores para identificar o padrão do mercado utilizando os fractais. E no tempo gráfico menor, você faz as operações a favor desse padrão. Por exemplo, vou utilizar o tempo gráfico de 1 hora para identificar o padrão. Encontrei, agora as operações serão feitas em um tempo gráfico menor,
de 15 minutos, por exemplo. E a sua entrada será apenas nas fractais que surgem tanto no tempo gráfico de 1 hora quanto no tempo gráfico de 15 minutos, como aqui, por exemplo. Então anota essa informação que é importante. Apenas as fractais que foram encontradas em ambos os tempos gráficos, no nosso exemplo 1 hora e 15 minutos, serão utilizadas para tomar a decisão de entrada na operação. Agora você vai aprender a operar fractais de Bill Williams na estratégia de rompimento. O gatilho de entrada na compra se dá quando o preço do ativo, em tendência de alta, rompe para cima a fractal, formada tanto no tempo gráfico superior, por exemplo 1 hora, quanto no tempo gráfico inferior, por exemplo 15 minutos. Na venda acontece exatamente da mesma forma, só que no sentido contrário. Vamos ver aqui um exemplo. O gatilho de entrada na venda se dá quando o preço do ativo em tendência de baixa rompe para baixo a fractal formada no tempo gráfico superior, por exemplo, 1 hora, e também no tempo gráfico inferior, em 15 minutos. Quando em ambos os tempos gráficos a mesma fractal é rompida para baixo, se dá o gatilho de entrada na venda. Na estratégia de reversão, o conceito é exatamente o mesmo. Você deve utilizar 2 tempos gráficos para a tomada de decisão. Só que, ao invés de você esperar o rompimento de uma fractal, você espera que a fractal represente o ponto de reversão de um movimento. Esse é um indicador muito interessante para ser utilizado junto com o indicador Alligator, que também foi criado pelo trader Bill Williams. E eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando como você vai trabalhar com o indicador Alligator de Bill Williams. E eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima. E se você quiser que eu faça um vídeo do setup utilizando tanto o Alligator quanto fractais de Bill Williams, comenta aqui embaixo setup avançado. Que assim que chegar a 50 comentários, eu trago esse conteúdo valiosíssimo aqui para vocês. Espero que tenha gostado do conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.